Olá a todos. Eu queria saber se vocês agora estão me vendo e se estão me ouvindo. Agora vemos, né? Boa noite a todos. Vamos fazer só um teste se o som tá bom. Olá, Ana Carolina, Valéria, Kátia, boa noite. Se o som está bom, porque eu ajustei aqui, como das outras vezes, para evitar ruído e não ficasse muito baixo. Então, queria saber se está tudo, se vocês estão ouvindo bem, se o som está limpo, se está na altura boa para vocês. Tudo ótimo? Ô, Carolina. Carolina está nos Estados Unidos, Carolina? Miami? Ah, então, bem-vinda. Nova etapa da vida, né? Muito bom. Então, nós temos aí, pessoal, eu acho que a Fabiana, acho que é de Belo Horizonte, né? Jacira, boa noite. Isso, Fabiana, boa noite. Inclusive, nós vamos começar agora, nós estamos começando esse nosso webinário, vou começar com isso então, Fabiana. Nesse final de semana nós vamos estar aí. Virgínia, o som não está bom, que está baixo ou está com ruído? Depois, Virgínia, me dá um toque para ver o que está vindo, tá? Um pouco de ruído. Deixa eu diminuir aqui, porque tem uma configuração aqui. Vamos ver assim, vê se melhorou. Melhorou? Tem uma configuração, ele perde a configuração aqui. Bom, enfim. Então eu queria começar dando boa noite a todos, né? A Fabiana e a Kátia Duarte também, de Belo Horizonte, né? Esse final de semana eu vou estar em Belo Horizonte, né? Com alguns de vocês. Vou estar dando uma aula lá na Federal, na Federal de Minas, de Belo Horizonte. Eu vou dar uma aula no sábado e no domingo vou fazer um workshop e vou atender algumas pessoas também em Belo Horizonte. Então, no final da semana eu vou estar no workshop aí em Belo Horizonte. O mesmo workshop que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, Caminhos para Transformação Pessoal. Né? Então, esse final de semana, sábado, domingo e segunda, vamos estar aí em Belo Horizonte. Bom, nós vamos começar. Esse é o nosso terceiro webinário. Tenho uma alegria muito boa, grande de fazer. Nós estamos com esse projeto agora de poder, provavelmente semanalmente, trazer algum tipo de tema, onde a gente vai procurar, nesses webinários, trazer temas que as pessoas têm demonstrado para a gente, têm trazido para a gente, mandado por e-mail, ou então no programa, pedindo para que eu fale, que eu aborde sobre alguns desses temas em relação à minha experiência profissional, em relação à questão da terapia de vida passada, a constelação sistêmica, a questão da psicologia e da espiritualidade, enfim. Então as pessoas têm mandado pelo Facebook, por e-mail e agora no programa temas, né? Sugestão de temas que elas gostariam que eu abordasse. E esse foi um deles. Algumas pessoas me mandaram por e-mail me pedindo para que explicasse, que abordasse como eu vejo essa diferença, ou como é que eu entendo a diferença entre a regressão de memória e a terapia de vida passada. Então, isso é um tema interessante, porque muitas pessoas, de fato, confundem a terapia de vida passada com a regressão de memória e vice-versa. E mais ainda, eu diria que é uma visão muito pequena e muito restrita sobre o que é realmente a terapia de vida passada. E a gente tem visto que não só aqui, isso não é uma questão do Brasil, mas no mundo todo, toda vez que a gente vai em congresso, enfim, né, os congressos tanto no Brasil quanto no exterior, há mesmo entre os terapeutas, uma questão importante sobre o que realmente nós podemos chamar de terapia de vida passada, do que se trata, e essa distinção em relação à regressão de memória. Para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu atendi um cliente, a primeira vez, uma primeira sessão com um cliente, com um problema sério de relação no casamento, um padrão
de fracasso profissional muito significativo na vida, um padrão bem complicado até, mas ele vem com essa questão. Uma das coisas logo de início que ele me pergunta, que ele me faz como questão eu perguntei como é que ele tinha chegado até aqui, até o meu nome, enfim, né, porque eu não o conhecia. E ele falou de uma palestra que assistiu, etc. Mas ele falou assim, mas como é que a gente vai fazer? Como é que você vai fazer essa regressão de memória? Como é que é isso de repente, usar regressão de memória na terapia? Na maioria das vezes, as pessoas têm um misto de uma certa curiosidade compreensível, né, sobre a questão da regressão, essa possibilidade de lembrar do passado, mas não conseguem entender como essa lembrança pode, por exemplo, ser utilizada terapeuticamente. Como então a regressão de memória, ou essa lembrança, ela pode ser benéfica para as pessoas. Então isso é uma dúvida muito comum, muito frequente, e aí eu resolvi então abordar um pouco sobre não só essa questão da regressão de memória da terapia de vida passada, mas como eu vejo o processo terapêutico que utiliza a regressão de memória como um objetivo terapêutico. Porque ao longo desses anos, quase 30 anos de experiência, eu comecei a ver que a prática também, que muitos terapeutas no mundo todo fazem e têm, a prática que eles têm em terapia de vida passada, acaba sendo restrita, quando na verdade esse é um processo que tem um potencial de transformação, um potencial terapêutico ou psicoterapêutico muito maior, inclusive, do que as pessoas normalmente utilizam. Então a gente vai falar um pouco sobre essas questões que envolvem a regressão de memória e a terapia de vida passada. Eu queria deixar vocês muito à vontade, que o objetivo do webinário é a gente poder ter uma conversa, né? Então é claro que eu vou apresentar um tema, vou trazer alguns slides, vou conversar com vocês sobre a minha visão sobre esse tema, mas nós temos então a possibilidade de, no webinário, vocês fazerem perguntas para mim, né? Então tem esse campo aí, no canto inferior esquerdo, né, o esquerdo na frente que a gente está no computador, esse chat que vocês viram, onde a gente pode colocar as perguntas, comentários, e eu, na medida da possibilidade, a gente vai respondendo a vocês. Então, a ideia é eu poder falar um pouco sobre esse tema, abordar alguns conceitos que são importantes do meu modo de ver, e depois abrir para as perguntas, para vocês tirarem suas dúvidas, poderem aproveitar esse contato para a gente poder conversar, né, sobre esse tema. Bom, então esse é o nosso webinário, né, que a gente vai estar sempre fazendo semanalmente, cada vez com um tema diferente. Eu queria, inclusive, aproveitar para vocês que estão nos assistindo e para o pessoal que vai assistindo gravado, porque esse webinário eu gravo e amanhã, a partir de amanhã, ele fica disponível no meu blog, www.miltonmenezes.com.br, é o meu blog. E aí eu coloco esse como um post do blog. Então vocês vão ver essa apresentação, esse webinário gravado lá. É só o tempo da gente fazer uma edição, mas vai estar disponível lá também. Então quem perdeu ou não conseguir, ou perdeu algum pedaço, enfim, ou as pessoas que não puderam, tem muitas pessoas que mandaram mensagem, ele vai estar disponível amanhã, a partir de amanhã no blog. Tá? E também um convite especial para vocês, né? Agora, para minha alegria, na sexta-feira passada eu fiz o primeiro programa. Toda sexta-feira agora, às sextas-feiras de 11 ao meio-dia, eu estou no TV Nova Luz, que é a Web TV, né, uma TV pelo canal do YouTube, e eu tenho agora um programa chamado Consciência e Transformação. E um programa ao vivo também, então toda sexta-feira de 11 ao meio-dia, com reprise à noite. A reprise inclusive fica também no blog, no meu canal do YouTube, que vocês podem acessar. O programa Consciência e Transformação. Então é um programa também ao vivo, que a gente começou na sexta-feira passada, nessa sexta-feira agora que é o próximo, enfim. E um programa ao vivo também respondendo a todos os internautas as questões que a gente que as pessoas colocam, respondendo ao vivo no ar para todos vocês. Então é só acessar o YouTube, TV Nova Luz. TV Nova Luz é o canal do YouTube, você assiste às 11 horas ao vivo, e depois no canal do YouTube, Milton Menezes, fica esse programa gravado disponível para vocês. Então, agora também tem essa possibilidade de toda sexta-feira a gente poder estar conversando, tirando as dúvidas e mandando
as perguntas. Nessa sexta-feira eu vou abordar o tema da ansiedade. Então eu vou falar sobre um pouco sobre a ansiedade, a questão da ansiedade diante da questão da terapia de vida passada, da questão da influência espiritual, de alguns quadros da questão da ansiedade. Então a gente vai abordar isso na sexta-feira. Estão todos convidados, né? Mesmo, e aí a vantagem, né? A Ana Carolina que está lá em Miami, a gente pode assistir o programa toda sexta-feira ou então depois o gravado. Essa é uma experiência muito interessante. No último programa, para vocês terem uma ideia, tinha gente da Holanda, dos Estados Unidos, tinha gente da Inglaterra, do Brasil, vários pontos, que depois ficam mandando. Nós tivemos mais de 500 visualizações só naquela tarde do programa, quer dizer, uma coisa bem interessante, a gente poder estar conversando com vocês e estar podendo trocar sobre esses assuntos. Ok? Bom, vamos então ao nosso tema, né? Ou seja, regressão de memória e a terapia de vida passada. Como eu falei para vocês, então, assim, hoje, um exemplo bem fresquinho, um cliente que vem e fala assim, como é que é esse negócio de regressão de memória? Né? As pessoas confundem a regressão de memória com a própria terapia de vida passada. E no meu modo de ver, isso é em função dos próprios terapeutas, muitos terapeutas que acabam ou divulgando ou falando sobre o seu trabalho de terapia de vida passada ou terapia regressiva, e aí começa então essa questão. Muita gente, por uma questão de um certo pudor, ou às vezes até preconceito, de falar sobre terapia de vida passada, por considerar aí a questão da vida passada já implicitamente a hipótese da reencarnação, algumas pessoas, para evitar esse tipo de embaraço com as pessoas, ou a dificuldade de assumir, às vezes, até publicamente, essa posição de uma opção da hipótese de trabalho reencarnacionista, elas usam o termo terapia regressiva, o que dá no mesmo, né? Mas mesmo a terapia regressiva, ela acaba aí também fazendo essa associação direta com a regressão de memória. Uma coisa que a gente tem que ter em mente que a regressão de memória é uma técnica. Ou seja, é um recurso que nós utilizamos, é uma possibilidade que todos nós temos de acessar registros da nossa memória. Então, se você pegar numa abordagem biográfica, ou seja, dentro da psicologia tradicional, dentro dos campos da hipnose, por exemplo, e que as pessoas também evitam ou não necessariamente abordam a questão de vida passada, nós encontramos muitas pessoas que fazem regressão de idade. Ou seja, é uma forma de diferenciar a regressão de memória, que seria então acessar a memória do indivíduo, a uma regressão de idade. Quando a gente fala regressão de idade, ou quando os terapeutas e profissionais utilizam o termo regressão de idade, eles estão fazendo um recorte. Ou seja, uma regressão de idade quer dizer que vamos acessar as possíveis experiências dessa vida numa idade anterior, quer dizer, no passado dessa existência atual, dessa personalidade, buscando os registros dessa memória na regressão de idade, eventos que tenham sido ou que tenham alguma ligação com o problema que a gente está querendo tratar com aquela pessoa. Então, a regressão de memória, ela vai se diferenciar então da regressão de idade, porque nós vamos propor a essa pessoa, quer dizer, vamos usar um recurso, uma técnica, onde ela vai acessar os registros da sua memória que estejam relacionados, associados ao problema que a gente quer trabalhar. Mas a regressão de memória, como técnica, ela é uma possibilidade de todos nós temos essa capacidade de acessar os registros da nossa memória. A grande diferença quando nós estamos falando sobre a questão da terapia de vida passada, ou usando essa regressão de memória, considerando memórias de outras vidas, é que nós vamos estar falando então de uma visão de homem, a gente vai falar sobre isso mais à frente, uma visão de homem diferente da visão de homem que a psicologia tradicional considera. Enquanto a psicologia tradicional considera o homem numa visão, vamos dizer assim, biográfica, considerando um paradigma materialista, ou seja, considerando apenas essa realidade material, a vida da história biográfica, a dinâmica do psiquismo relacionado a essa existência, a personalidade, quando nós falamos de regressão de memória nesse sentido amplo, vamos estar falando de uma visão de um homem diferente. Uma visão de homem que não necessariamente, ou exclusivamente, melhor dizendo,
a gente está falando apenas a questão das vidas passadas ou de considerar a reencarnação. Quando nós estamos falando de regressão de memória, nós estamos falando, inclusive, de uma possibilidade de que essa memória ela é extracerebral. Ou seja, nesse novo paradigma, no paradigma que nós consideramos, que considera a dimensão e a realidade espiritual, a função psicológica memória, ela não está relacionada exclusivamente ao mecanismo cerebral, aos registros mnemônicos, vamos dizer assim, do cérebro da vida atual. Esses, claro que são registros relacionados à vida atual, porque temos um corpo, estamos relacionando e vivendo nesse corpo, tudo aquilo que a gente vivencia cria um registro, inclusive um registro neuronal, um registro das sinapses que vão registrar o evento, as emoções, os fatos. Mas o que a gente observa, utilizando a técnica da regressão de memória, é a nossa capacidade, a capacidade do ser humano de, quando é feita uma indução para ele acessar esse nível de memória, é possível que ele acesse memórias que são além da vida atual, que são além da história dele, da vida atual, podendo, inclusive, começar a ter acessos a uma revivência de experiências de uma vida passada. Isso é um aspecto muito importante, porque nós, ao falarmos da regressão de memória e da possibilidade de um indivíduo acessar um registro de memória, de uma vida passada, de uma vivência passada, além da questão reencarnatória, é que a memória não é uma função do cérebro, não é uma função exclusiva da mente via do aparelho cerebral, mas um registro da estrutura de consciência do próprio indivíduo. Tanto é que, então, nós podemos acessar uma memória de uma vida passada. Podemos acessar uma memória de um ancestral da nossa família. Porque hoje a gente sabe, quando a gente usa, por exemplo, a constelação familiar, quando a gente usa, por exemplo, no meu método, a constelação sistêmica transforma-se para um problema familiar, como a constelação familiar do Bert Hellinger, nós somos capazes de trazer à tona na dinâmica da constelação registros de experiências, de fatos, de dinâmicas que aconteceram num ancestral daquela família, ancestral às vezes que se perde na poeira do tempo, ou seja, muitas vezes a gente nem sabe qual é a geração de que nós estamos falando, mas se identifica ali um evento que está, inclusive, influenciando aquele problema, aquela problemática da vida atual. Mas a regressão de memória, então, ela é uma técnica. Não necessariamente a regressão de memória ela por si só, terapêutica. Esse é uma das grandes questões, uma das grandes confusões. Muitos terapeutas, inclusive, acham que a regressão em si ela já é terapêutica. E nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, ou seja, essa diferença e como, de alguma forma, não necessariamente a regressão de memória, por si só, ela é terapêutica. É isso que a gente vem trabalhando esse tempo todo. Porque eu comecei no início da minha carreira, quando eu comecei a estudar, a fazer regressão, eu comecei a ver que nem sempre, por mais que seja até relativamente fácil fazer uma regressão de memória, não necessariamente a regressão em si ela vai ser terapêutica. Ela vai ajudar aquele cliente a superar. Porque se fosse assim, eu costumo brincar quando falo sobre isso, seria muito, muito fácil, né? O que eu faria? Eu faria grupos grandes, né, auditórios enormes, faria uma indução, colocaria todo mundo para regredir e todo mundo ficaria bom. Ou seja, as pessoas fariam regressão, elas ficariam boas. Infelizmente, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Exige, então, exatamente uma outra perspectiva, uma outra visão de como utilizar esse recurso, essa técnica, com uma finalidade terapêutica. Uma coisa interessante sobre a regressão de memória, que a gente, inclusive, ensina para os nossos alunos, quando a gente está para começar agora uma nova turma, estamos começando agora uma nova turma em abril, de formação em terapia de vida passada, formando terapeutas de vida passada, que a gente aborda, que é muito interessante nessa visão da regressão de memória, é que algumas pessoas têm, e existem alguns livros com esse tipo de método, de uma regressão de memória que nós chamamos de cronológica. Ou seja, o que acontece na regressão de memória cronológica? Você induz aquela pessoa, coloca num estado ampliado de consciência, num estado alterado de consciência, pode ser uma indução, existem vários recursos, vários métodos de indução a uma regressão.
Pode ser, por exemplo, uma indução verbal, um relaxamento. Ah, ok. Deu aí um, um hiatozinho, né? Quando a gente fala de regressão cronológica, o que a gente coloca a pessoa no estado ampliado de consciência e vai fazendo na indução intervenções como essa. Então, de olhos fechados, eu quero que você se lembre agora quando você tinha 15 anos de idade. O que vem à sua memória, o que você se lembra, onde parece que você está, qual é a lembrança que vem à sua mente, se você sente alguma coisa no corpo. A pessoa relata. Agora eu quero que você vá mais para trás ainda, quando você tem 10 anos, por exemplo, quando você tem 5 anos, e pede a pessoa para descrever. Daqui a pouco você pede então para ela se lembrar quando ela está nascendo, quando ela está na barriga da mãe. E aí então você pede para que ela vá para a vida imediatamente anterior. Isso é o que nós chamamos de uma regressão cronológica, ou seja, há um método, e alguns terapeutas, hoje poucos, na verdade hoje poucos terapeutas no mundo todo usam esse tipo de técnica, mas ela é possível ser usada, ela é usada para um outro tipo de aplicação que a gente vai falar mais à frente, mas ela é possível, ou seja, nós fazermos um processo de regressão de memória, onde a gente vai solicitando que a parte consciente do nosso cliente ela vai acessando gradualmente momentos da vida atual, em idades cada vez mais novas, e daí então, de repente, um salto para a vida intrauterina ou até para a vida imediatamente anterior. E aí, às vezes, até indo, até vai mais. E a pessoa, numa indução como essa, ela pode acessar gradativamente essa sequência. Só que nós observamos, e muitos terapeutas hoje usam esse tipo de processo, nós usamos um outro tipo de proposta na regressão de memória, que é o que nós chamamos de uma regressão cronotópica. Ou seja, crono, que é do tempo, mas tópica. O que isso quer dizer? Como nós fazemos a regressão de memória como uma finalidade terapêutica, então nós temos sempre um foco na vida atual do indivíduo, um foco no problema, da dor que ele está tratando, do medo, da fobia, ou de uma dor física, por exemplo. Quer dizer, nós temos um tema e nós, na avaliação que nós fazemos do nosso cliente para fazer a regressão, nós percebemos que aquela dor, aquele medo, pode estar relacionado a um evento traumático do passado. Nós vamos então fazer uma indução onde a gente pede ao próprio psiquismo do cliente que vá, fazemos a indução e pedimos para que ele vá acessar a origem daquele problema, seja em que época for, seja em que período da vida for daquele indivíduo. E aí nós observamos que o nosso psiquismo tem uma capacidade fantástica de que, inclusive, às vezes, uma indução relativamente simples, entre aspas, mas ela tem que ter toda uma consistência, mas nós podemos fazer uma indução simples, verbal, e o psiquismo é capaz de buscar a origem, a experiência onde aquele medo, aquela insegurança, aquela dor física começou. Ou seja, ela é cronotópica porque, independente da posição do tempo que aquele evento esteja, aquele evento traumático, por exemplo, o nosso psiquismo é capaz de buscar, de acessar essa memória imediatamente. Não é então, isso veja que coisa interessante, não é então porque um evento traumático que tenha acontecido conosco, tenha acontecido há 10, 15, 20 vidas atrás, tenha acontecido no século V a.C., na época dos socráticos, a gente estava lá também na Grécia e morremos de uma determinada forma, ou seja, nós podemos estar falando aí de 2.600 anos de distância entre o momento atual e esse evento da nossa história das vidas passadas. Isso não quer dizer que seja mais difícil acessar. E aí é que é interessante, porque nós estamos falando então de uma visão de homem, onde essas nossas experiências ficam registradas no nosso psiquismo, independente da sequência do tempo. O que vai determinar essa ligação é a intensidade da carga emocional, da carga, às vezes, de sofrimento físico, de um processo mental, de uma decisão forte, uma morte difícil, e a gente toma uma decisão assim, nunca mais eu quero saber disso.
às vezes essa decisão tomada num momento muito emocionalmente intenso, doloroso, cria um tal registro no nosso psiquismo que mesmo então considerando a reencarnação, aquele conteúdo, aquele núcleo, ele permanece no nosso psiquismo. De alguma forma, na encarnação atual, aquele conteúdo vem à tona e começa a influenciar a zona da consciência, vamos dizer assim. Então, a regressão de memória cronotópica é quando então a gente pega por esse sintoma que nós estamos identificando no nível da consciência, seja do corpo, uma emoção, uma reação agressiva, enfim. A gente então, buscando essa base do sintoma, nós vamos pedir ao próprio psiquismo do cliente para buscar a situação da origem desse problema. E o psiquismo traz. E a pessoa é capaz de reviver aquilo naquele momento, de uma forma a descarregar e a reviver aquela carga traumática, por exemplo, fazendo então com que haja uma modificação do seu sintoma. Mas vejam, eu já estou falando aqui, inclusive, dessa utilização da regressão de memória para uma finalidade terapêutica. Só que é possível, e muitas pessoas utilizam a regressão de memória, não para um objetivo terapêutico. Por exemplo, para pesquisas científicas da reencarnação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns nomes, e assim, a gente tem, inclusive, tem um curso que vai estar disponível provavelmente a partir de abril, um curso que vai estar um curso online, para aqueles que quiserem adquirir e se aprofundar no tema, um curso sobre as aulas e a minha abordagem sobre pesquisas científicas da reencarnação. E aí, nesse curso, é um curso com 5 aulas online, onde eu falo sobre vários tipos de pesquisas sobre a reencarnação, e em 2 dessas aulas eu mostro pesquisas onde a regressão de memória foi utilizada como uma finalidade de pesquisa científica. E aí tem alguns nomes, por exemplo, nesse sentido, Albert de Rochat, é um francês, né, na época de 1800, na metade desse século, que se interessava por os estudos psíquicos, né, da mente, de vidas passadas. Ele tem um livro chamado As Vidas Sucessivas. E Albert de Rochat, por exemplo, aplicava um método de indução para levar as pessoas à regressão de memória, a se lembrarem de suas experiências de vida passada, porque ele queria comprovar o fenômeno da reencarnação. Então, utilizava a regressão de memória como uma finalidade de pesquisa científica. Um nome no Brasil muito conhecido e que desencarnou recentemente, da coisa agora de acho que um ano e pouco, eu tive a felicidade de conhecer, tive várias conversas fantásticas com Hermínio Miranda, um homem que é um pesquisador, não é psicólogo, não é terapeuta, e ele falava isso para mim: Milton, eu sou um investigador, eu sou um estudioso, eu sou um curioso, eu não me proponho a fazer terapia. Mas ele era um pesquisador muito sagaz, uma cultura vastíssima, e ele na década de 60, ele desenvolveu uma pesquisa com várias pessoas, onde ele, Hermínio Miranda, aprendendo e lendo muito sobre isso, utilizava um método de indução, levando então as pessoas, os seus sujeitos de pesquisa, a regredirem de uma vida passada. Ele então fazia a gravação, né, de áudio, registrava todas essas informações daquelas pessoas em regressão, e depois ele ia então fazer pesquisas bibliográficas, históricas, para ver se aquela personalidade acessada pelos seus sujeitos, se tinha a confirmação na história. E aí nós temos então uma contribuição fantástica de Hermínio Miranda, que foi, inclusive acabou resultando num livro que ele lançou 20 anos depois, só na década de 80 que ele lançou esse livro, que chama Eu Sou Camille Desmoulins, onde ele relata as experiências dele, Hermínio Miranda, como um facilitador, como que estava dinamizando essa pesquisa, e tendo como cliente, né, o Luciano dos Anjos, que é um jornalista hoje, aqui no Brasil. E Luciano dos Anjos entra no estado regressivo, ele, ao fazer regressão, ele entra espontaneamente, entra de uma forma muito profunda, tem um acesso muito profundo de uma lembrança de uma vida passada, e ele começa o relato da sua experiência regressiva, Luciano dos Anjos, dizendo: eu sou Camille Desmoulins. Camille Desmoulins é um jornalista da Revolução Francesa,
E aí, então, Hermínio Miranda conduz algumas sessões com o Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos, por entrar muito profundamente, começa a relatar detalhes da vida de Camille Desmoulins e que são registrados, e depois eles levaram 20 anos pesquisando na França, em livros, detalhes da vida de Camille Desmoulins que surgiram na regressão de memória e que eles tiveram que identificar, porque Camille Desmoulins não é uma das figuras mais conhecidas da Revolução Francesa, como Robespierre, Danton, enfim. Esses são nomes mais conhecidos. Camille Desmoulins não é um nome muito conhecido na história. E tinha um detalhe sobre a vida pessoal, sobre a Revolução, que depois, então, Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos foram procurar e pesquisar e confirmaram todos esses detalhes como sendo verídicos da história real de Camille Desmoulins, mostrando e sugerindo, então, de uma forma muito consistente, que Luciano dos Anjos, hoje, era a reencarnação de Camille Desmoulins. Então, vejam, a regressão de memória sendo utilizada não por uma finalidade terapêutica, usando os registros e as lembranças para comprovação de detalhes de uma vida, de uma suposta vida passada, então sugerindo, sendo uma evidência do fenômeno da reencarnação. O Stanislav Grof também, nas suas pesquisas, também tive a oportunidade de conhecer o Grof em 2000, e também utilizou muitas vezes a regressão de memória, já aí não só como pesquisa, mas também para mostrar os estados ampliados de consciência, enfim. Mas essas pessoas, é só para vocês terem uma ideia de como usaram a regressão de memória e não para uma terapia de vida passada. Quem vai começar a sistematizar a regressão de memória para uma finalidade terapêutica, inclusive dando o nome terapia de vidas passadas, foi Morris Netterton, esse psicólogo americano, que eu também tive a felicidade de conhecer. Desses aí eu só não conhecia Edith Fiore, mas os outros três eu tive a oportunidade, tanto o Netterton, o Hans Stendhal, o Roger Wugger, são pessoas que eu pude conviver, o Roger já desencarnado, o Morris Netterton hoje já bem idoso, não trabalha mais, o Hans ainda tem alguma atividade, mas são pessoas que começaram então a descobrir o potencial terapêutico da regressão de memória. Então começaram a utilizar a regressão de memória com uma finalidade terapêutica. Então, e aí cada um deles começou a desenvolver um método, uma forma de levar esses indivíduos a um estado ampliado de consciência, acessando então o conteúdo de vida passada, relacionado ao sintoma, e começar a perceber que ao regredir, ao acessar e reviver aquele conteúdo traumático, por exemplo, um trauma, a capacidade de o escoar daquela carga do trauma promover uma mudança do sintoma. Mas vejam, a terapia, então, ela não é exclusivamente ou apenas a aplicação da regressão de memória. É também preciso ter todo um contexto de entendimento do ser humano, de um método para fazer, de uma finalidade terapêutica para que, de fato, a regressão de memória tenha esse potencial. E muitos deles começaram a trabalhar dessa forma, ou seja, acreditando que apenas fazendo a regressão de memória, o próprio psiquismo traria aquela carga, o sujeito escoaria essa carga e ele ficaria bom. E aí eu comecei a observar na minha prática que, apesar disso ser verdade, em outros casos isso não era suficiente para um processo de transformação, de superação de uma dor, de um sintoma. Então, por isso que aí eu comecei a ver que a utilização da regressão de memória no contexto terapêutico, ela tinha uma utilização e uma complexidade muito maior do que apenas a aplicação pura e simples da técnica. E aí vocês veem, quando a gente está falando de regressão de memória, vocês veem que em algum momento eu falo sobre estados alterados de consciência ou estados ampliados de consciência. Por quê? O que a gente começou a observar, e a psicologia transpessoal começou a mostrar isso de uma forma decisiva, é que todos nós temos, então, níveis de consciência que, a partir do ego, nós podemos acessar e ampliar a nossa consciência para acessar esses níveis de consciência, e nesses níveis de consciência, desses níveis de consciência ampliados, o tempo e o espaço são relativos. Ou seja, a psicologia transpessoal trouxe uma contribuição fantástica para esse estudo, porque quando você estimula o indivíduo a ampliar sua consciência, ele pode ter percepções sobre a realidade muito além da realidade objetiva, da relação tempo e espaço tradicional, do paradigma materialista. De tal forma que a gente, então, num estado ampliado de consciência, com às vezes uma indução adequada, eu posso perceber o que está acontecendo num outro país,
Eu posso perceber o que está acontecendo com o meu filho, que provavelmente está aqui a uns 4, 5 quilômetros de onde eu estou. Por quê? Em determinados estados de consciência, nós somos capazes de perceber coisas onde o espaço não é significativo, ou seja, a dimensão do espaço não interfere, não impede que eu tenha uma percepção distante. E da mesma forma, em alguns níveis de consciência, eu sou capaz de relativizar o tempo. E então eu sou capaz de acessar registros de memória do passado, ou então ter percepções sobre aquilo que está para acontecer. Os famosos casos de premonição. Quantos de nós já não teve, conosco mesmo, ou então pessoas próximas de nós, que tem esses relatos de tem uma visão clara do que vai acontecer e acontecer, ou uma impressão às vezes muito vaga e a gente confirma que vai acontecer. Enfim, são momentos em que a gente está num estado ampliado de consciência até sem se dar conta, e a gente antevê alguma coisa que está objetivamente por acontecer, mas a gente acessa nessa linha do tempo, nessa linha relativizada do tempo, eventos que podem estar no futuro. Da mesma forma, eu posso acessar e reviver registros de memória que estão no passado. Então, o conceito e o entendimento dos estados ampliados de consciência, ele é fundamental não só para a questão da regressão de memória, mas também para a utilização dessa regressão de memória no contexto terapêutico. E o outro conceito, que é aquilo que eu já falei, é esse, ou seja, quando nós estamos falando da regressão de memória, a possibilidade. Então, por exemplo, lá, quando Hermínio Miranda faz uma regressão com Luciano dos Anjos, e Luciano dos Anjos fala, eu sou Camille Desmoulins, ele, Luciano dos Anjos, hoje, com o cérebro que foi desenvolvido a partir do corpo da vida atual, a partir da carga genética de seu pai e de sua mãe, desenvolvendo então as células para ter o corpo e o cérebro e os registros do sistema de percepção do corpo dessa realidade, ele, Luciano dos Anjos, começa a acessar uma lembrança de quando ele supostamente foi Camille Desmoulins. Ou seja, ele lembra de uma coisa que não é do cérebro dele, não foi registrada pelo cérebro dele, Luciano dos Anjos, mas ele, como individualidade, como ser espiritual, ele consegue acessar, por quê? Faz parte da história dele de vida passada. Então vejam, isso é uma questão fundamental. Muda totalmente a lógica do modelo, do paradigma materialista, que atribui sempre uma função psicológica a um órgão. Então, se a gente tem um pensamento, é porque o pensamento é produzido no cérebro. A percepção é um conjunto entre a visão... Só que quando a gente faz uma regressão de memória e a gente utiliza esse método, e como Hermínio Miranda é capaz, inclusive, de comprovar que aquela lembrança era fidedigna em detalhes comprováveis, nós então temos a possibilidade de considerar uma memória do ser humano, a nossa memória, como sendo além do cérebro da vida atual, ou seja, extracerebral. Então nós somos capazes de acessar registros de memória que não sejam nossos. Mas tem gente que fala assim, pô, Milton, mas podia ser que não tenha sido a vida dele. Ele acessou, mas é uma vida de uma outra pessoa, ou então acessou o inconsciente coletivo. De qualquer maneira, ele está acessando o registro que não é do cérebro dele. E ele é capaz de viver isso. Tem algumas pessoas que me perguntam, mas e se não for reencarnação? Pode ser inconsciente coletivo? Pode. A pessoa pode, então, em tese, é uma outra hipótese de trabalho, sem ser a hipótese reencarnacionista, uma hipótese de trabalho que essa pessoa está acessando um registro que poderia estar no que o Jung chamou de inconsciente coletivo. É possível? É coerente? Para mim, como terapeuta, não faz a menor diferença. Por quê? Porque não importa que tenha sido aquela vida de fato, a vida passada daquele indivíduo. A pergunta terapêutica que não quer calar é: por que é que então esse indivíduo que eu estou tratando ali, que está na minha frente com o meu cliente, por que ele está identificado com essa experiência que está no inconsciente coletivo e não com outra? É porque ele está identificado, porque ele tem algo que identifica com essa questão, e isso é que é importante, que ele tome consciência para o processo de mudança. Ou seja, independe se aquilo é uma vida passada ou não. Até porque eu não tenho como comprovar que aquilo que o meu cliente está vivendo é de fato a vida passada dele. Não tem muita... E o nosso objetivo é terapêutico, eu não estou preocupado em provar que aquilo é a vida dele, ou que a reencarnação realmente existe. Não é esse o meu objetivo. Mas a gente observar que ao fazer com que o próprio cliente, ele por ele mesmo, no psiquismo dele, ele busque aquela experiência, essa experiência sendo dele, faz com que ele modifique aquele sintoma, que ele modifique aquele padrão de reação, uma reação ou um padrão de comportamento.
Então, mostrando a capacidade terapêutica que esses acessos a essas vivências, a reviver esse conteúdo, têm para a vida dessas pessoas. Agora, nós vamos considerar uma abordagem, que vamos considerar na nossa abordagem, uma hipótese da reencarnação. Ou seja, na nossa hipótese de trabalho, o que ele está lembrando é, provavelmente, na maioria das vezes, uma vida passada. Agora, ele pode lembrar também de uma situação familiar. Hoje, depois que eu, 18 anos para cá, que eu comecei a trabalhar com a constelação, a gente vê que muitas vezes não é o registro de vida passada que o sujeito lembra numa sessão, numa vivência. E realmente não faz muita diferença. A questão é ele ser capaz de viver isso, ressignificar aquele conteúdo e mudar. Isso que é o mais importante. Então vejo que a regressão de memória, como eu falei até agora, ela tem esse tipo de característica, diferente da terapia de vida passada. Então, e vocês observam, né, aqueles que já me conhecem sabem que eu sempre costumo falar isso, eu uso sempre o termo terapia de vida passada, no singular, e não terapia de vidas passadas, como muitas pessoas usam. Isso é um detalhe que parece bobo, mas para mim ele é fundamental pela visão que eu tenho do processo. Quando eu falo terapia de vida passada, eu estou considerando a vida passada do indivíduo. Ou seja, para esse ser espiritual que eu estou considerando, a vida passada é de hoje para trás. Então não importa se é nessa vida, se foi com 15 anos, se foi na barriga da mãe, se foi num período onde ele estava entre uma vida e outra, que a gente chama de período intervidas, pode ter tido alguma experiência lá, porque ele estava vivo naquele momento, ele só não tinha corpo. Mas ele estava vivo e teve algum tipo de experiência que foi marcante, que está influenciando o comportamento hoje. Isso é possível? Então, a terapia, vida passada é a vida passada do ser espiritual. De hoje para trás, tudo que ele viveu é vida passada. Isso é importante porque quando eu faço, então, usando o método, na minha metodologia que eu faço uma indução, eu posso esperar uma experiência de qualquer período. Para mim não importa se ele vai para uma situação dessa vida, de uma vida passada, de um intervidas, de um período intrauterino, é vida passada daquele ser espiritual. Se eu considero vidas passadas, parece que somente as experiências onde ele estava encarnado é que tem ligação com o problema de vida atual. E não é verdade. Quando a gente considera dessa forma, muitas vezes ele vai para um período intervidas. Ele se vê fora de um corpo, ele está desencarnado, ele está no plano extrafísico. E ele está revivendo e lembrando de algumas coisas, ele não tinha nem corpo, quer dizer, nem cérebro ele tinha. Mas ele tem um registro dos acontecimentos e aquilo vai provocar nele uma determinada reação. Então, eu uso no singular de propósito, porque considerando, então, a integridade do indivíduo como ser espiritual e tudo que ele vivencia daqui para trás, eu chamar de vida passada. Como isso tudo está registrado no psiquismo, ao fazer a regressão de memória, o psiquismo dele vai localizar em qualquer desses pontos, qualquer desses momentos da experiência dele, a origem desse problema. Então, a diferença básica está aí. Quer dizer, enquanto a regressão é uma técnica, a terapia de vida passada é um método terapêutico, que no meu caso tem uma orientação transpessoal, quer dizer, tem uma visão de um paradigma transpessoal, que considera então o homem nas suas várias dimensões, como um ser bio, psico, sociocultural e espiritual. Ou seja, a gente considera a interligação dessas dimensões, do corpo, com as emoções, com o aspecto espiritual, social, cultural. Isso é que compõe o ser humano. É essa visão que a psicologia transpessoal considera. Então, a terapia tem uma abordagem que considera essa visão de homem. E no nosso caso, quando a gente fala especificamente de terapia de vida passada, a minha hipótese de trabalho é a reencarnação. Ou seja, a reencarnação é a hipótese de trabalho. Quer dizer, a gente considera que, de fato, esse homem vem reencarnando e que as experiências que ele vem vivendo vem trazendo algum tipo de repercussão, positivas, outras negativas, para os comportamentos de vida atual. Então, esse processo de crescimento e desenvolvimento do ser é que, com a reencarnação, faz com que a gente traga, às vezes, vários problemas ou padrões, enfim, de vida passada que estão hoje repercutindo, estão sendo repetidos na vida atual e que o indivíduo não consegue modificá-los. Como eles estão inconscientes e tem muita carga, o indivíduo repete aquele comportamento, repete aquela reação e não consegue mudar. É justamente na lógica da terapia de vida passada, como nós trabalhamos, a gente vai considerar que esse sofrimento atual tem origem nessas situações vividas. E aí a gente favorece, usando a técnica da regressão de memória, ele reviver esse conteúdo
Nós favorecemos uma tomada de consciência que faz com que, de fato, ele possa modificar. E aí, então, na regressão de memória, nós vamos ter, no meu caso, no meu método, uma preocupação de um objetivo psicoterapêutico. Ou seja, a gente não vai fazer só a regressão pela regressão. A gente vai fazer a regressão para que o nosso cliente possa compreender o que ele está repetindo, identificar o que foi que causou aquela cristalização naquela situação de vida passada, por que ele está repetindo hoje, o que ele tem que mudar, promover insights, identificar influências espirituais e não simplesmente ou exclusivamente fazer a regressão e esperar que o indivíduo por si só ele possa melhorar. Essa é uma grande ilusão, isso é um mito, de que só pela regressão de memória a pessoa vai melhorar. Evidentemente, tem alguns problemas muito pontuais, que eu vou comentar daqui a pouco, em que a gente percebe que aquele indivíduo que sofre aquele problema, a gente faz uma regressão de memória, e às vezes, sem muita elaboração, o indivíduo, só por conta da regressão de reviver aquilo, ele melhora do sintoma. Então, dores crônicas. O sujeito tem uma dor física que não tem uma causa clínica diagnosticada. Eu tenho uma dor aqui nas costas e já fiz de tudo, já fui ortopedista, já fiz coluna, fiz RPG e não melhora, tem uma dor que não passa. Ok, é típico, né? Então uma dor, a gente chama isso na psiquiatria de somatização, ou doença somatoforme. É um sintoma físico, o cliente relata essa dor, mas ele não tem uma causa clínica. Os diagnósticos clínicos não são conclusivos sobre uma causa física para essa dor. Você faz uma regressão de memória com esse indivíduo e ele acessa uma vida onde ele está lá no meio de uma batalha entre romanos e bárbaros e ele, de repente, quando ele está no meio dessa guerra, ele toma uma flechada nas costas e ele, então, sente aquela dor, ele cai do campo de batalha e ele, então, é pisoteado, enfim, depois ele vai agonizando até morrer. Ele morre com uma flechada nas costas, com muita raiva, com muita indignação, etc. Ele morre. E aí, então, ele revive aquela dor, revive aquele momento, a gente faz uma catarse daquele conteúdo, depois da sessão ele fala assim, nossa, tô ótimo. Chega na próxima sessão e fala assim, nossa, seu tratamento é fantástico. Eu melhorei totalmente daquela dor. Legal. A minha pergunta é, por que é que esse indivíduo estava identificado com essa vida de um romano que morreu com a flecha e não como quando ele era uma freira que morreu num convento em chamas? Por que ele não lembrou quando ele caiu num barco e morreu afogado? Por que ele está identificado com aquela vida e não com outra? Entende? Quer dizer, por que isso? Senão fica uma coisa assim muito mecanicista. Na minha experiência, eu comecei a ver, e isso deu toda a diferença do meu método terapêutico, é que essa ligação, ele está ligado à vida do romano, porque certamente ele está repetindo uma forma de funcionar, um padrão de comportamento, uma forma de como ele funciona na vida semelhante daquele romano. É isso que ele esteja identificado, e é por isso que aquela dor vem. Agora, se eu fizer uma regressão pura e simples, e ele escoar aquela dor, ele vai ficar bom? Vai ficar bom da dor. Mas, se ele continua sendo daquele jeito, um cara às vezes muito rigoroso, muito presunçoso, ou muito rígido, se é esse, por exemplo, o problema que está com o pano de fundo, ele vai fazer a regressão melhora da dor. Mas se a forma de funcionar dele permanece a mesma, a gente em psicologia chama isso de deslocamento, daqui a algum tempo esse sintoma vai ser deslocado para um outro problema. Vai desenvolver um problema de pele, vai desenvolver um problema respiratório, vai desenvolver um problema de ansiedade. Aí daqui a um ano ele volta para o consultório, agora eu estou com ansiedade. Como foi muito bom das costas, eu quero tratar a ansiedade. Só que, provavelmente, a dor nas costas e a ansiedade têm a mesma origem. Então eu comecei a ver o quê? Não adianta eu simplesmente me focar apenas no sintoma. Eu tenho que ver a forma como a pessoa funciona, porque isso também é passível do tratamento em terapia de vida passada. Entender, por exemplo, em que momento daquela vida de um romano ele ficou rígido, ele ficou agressivo, ele ficou violento, até porque pode ter sido numa outra vida em que ele desenvolveu essa agressividade. E aí vai aparecer uma outra vivência que não tem a ver com a flechada nas costas, mas que vai mostrar a origem daquele padrão que se repete. Isso, então, é que é terapêutico. Então, vejam, na hora que está falando sobre isso, imaginem nas diversas encarnações que nós temos, as experiências que nós vamos somando, como elas vão refletir na nossa forma de ser.
as nossas reações, a forma como nós reagimos em situações, como lidamos com pessoas, como lidamos com o nosso trabalho, com o dinheiro, com o sexo, é um mix e um resultado de diversas experiências. Dependendo da carga e do tipo de cristalização que a gente traga dessas experiências, nós podemos ter padrões que estão se repetindo automaticamente, mas que são inadequados agora para a vida atual. E aí começa a gerar algum tipo de conflito, algum tipo de drama, algum tipo de dor, algum tipo de transtorno. Então vejam que aí não é só fazer uma regressão de memória. Nós temos que saber e utilizar toda essa metodologia para saber assim, que tipo de regressão que nós vamos fazer, o que nós vamos estar buscando desse cliente. E não para que a gente saiba em que vida, mas identificar qual o real problema desse cliente e isso então colocar numa regressão de memória para que o psiquismo dele possa buscar. Então veja que a regressão por si só, ela não necessariamente vai ser terapêutica. A terapia ela é muito maior do que o processo da regressão de memória. Tanto é que eu posso, inclusive, considerar uma condução de um processo terapêutico, considerando vida passada e essa repetição de padrões, sem necessariamente fazer uma regressão. Para vocês terem uma ideia, ontem eu dei alta para um cliente no meu consultório da Tijuca, onde nós ficamos 7 para 8 meses, ia fazer 8 meses agora, num processo terapêutico. Ele trazia uma questão existencial, um tipo de inconformação com o estado de coisas, da crise, do que ele se sentia útil, meio deprimido. Nós fizemos 7, 8 meses de um processo terapêutico, considerando toda essa hipótese de trabalho, essa lógica. E em nenhum momento eu senti oportunidade ou necessidade de fazer regressão, porque ele começou a entender o que estava acontecendo, do que ele precisava mudar, e ele começou um processo de transformação sem necessariamente eu ter feito uma regressão dele. Então, agora, não é o que acontece na maioria das vezes, onde eu vou usar sistematicamente, com muita frequência, a regressão de memória, uma vivência, uma personificação, uma vivência que traz um potencial maior de conscientização e de transformação. Mas, por exemplo, ontem, um caso de 8 meses de terapia, onde eu não fiz nenhuma regressão com ele. Eu fiz uma pequena constelação com ele no início do processo, que foi muito significativa, foi muito reveladora, e não fizemos mais nenhuma vivência. Agora, os insights que ele tinha, a mobilização, os exercícios que eu fazia com ele, foram muito significativos para o processo de transformação dele. Nós vamos considerar mesmo a hipótese da reencarnação, não necessariamente, e aí fazendo a regressão. Só que, infelizmente, alguns alunos, terapeutas, às vezes, eu conheci ao longo dessa minha trajetória, esses anos todos, bons terapeutas que sabem fazer o processo, acabam tendo algum tipo de resistência para usar a regressão de memória, deixam de usar a regressão de memória, aplicam às vezes uma terapia muito verbal e deixam de aproveitar o grande potencial de transformação que o processo da terapia de vida passada tem. Então, é lamentável, né, porque eu sempre utilizei muito a regressão de memória, os meus clientes têm uma resposta muito interessante em termos das mudanças que são capazes de fazer, porque a gente promove vivências que ampliam a tomada de consciência do que apenas o aspecto verbal. Mas as pessoas, às vezes, mesmo terapeutas, alunos meus, inclusive, deixaram de utilizar a regressão de memória, às vezes alguns ficam inseguros, apesar de a gente dar todo o suporte na formação, por acharem que, de repente, o cliente é capaz de elaborar isso racionalmente ou pela uma condução só verbal. Esse caso que eu contei para vocês ontem é um dos raros na minha vida profissional onde eu não usei nenhuma regressão, uma vivência, porque é o potencial do estado ampliado de consciência, seja uma regressão, uma técnica, um recurso qualquer que a gente use, demonstra um grande potencial de transformação e de cura do indivíduo. Então, mas vamos um pouco à frente, né? Vamos caminhar um pouco, já são 9, eu queria falar com vocês sobre esse diferencial de como do que eu trabalho, de como eu comecei a ver de uma forma diferenciada. Então, se nós pensarmos nisso que eu falei até agora, na terapia de vida passada e a utilização da regressão de memória, e quando a gente aprofunda esse estudo, nós vamos ver que a grande maioria dos terapeutas no mundo todo está sempre atrás de um trauma, né? Ou seja, por quê? Tamanha o potencial de superação de uma dificuldade quando a gente faz uma regressão e o cliente acessa uma situação traumática, ou seja, ele revive aquele trauma, o trauma, como ele traz uma carga, né? A analogia do iceberg é fantástica, ele traz uma carga
no psiquismo de profundidade, no nosso inconsciente tão grande, que o que aparece no sintoma é muito pequeno. Quando a gente vai pelo sintoma, essa carga surge na regressão e o sujeito, então, é capaz de reviver o que a gente chama de uma catarse. Ele tem, então, um escoamento, ele purifica aquela carga, que pode ser uma carga emocional, física, intelectual, enfim. Mas ele descarregar naquela vivência dolorosa faz com que o psiquismo dele consiga, então, agora fluir e ele deixa de ter os registros ou as reações na vida atual. A maioria dos terapeutas no mundo todo usa a regressão de memória para promover catarse. Porque a gente sabe que isso é muito eficaz, como eu falei da questão da dor nas costas, promover essa catarse favorece que o indivíduo escoe, que ele então reorganize o seu psiquismo, que ele deixe de ter aquela dor, aquela fobia. A fobia, por exemplo, é um caso típico da aplicação padrão tradicional da terapia de vida passada. O sujeito tem medo de cobras, você faz uma regressão para onde começou o medo de cobras. E aí ele se vê lá, sendo picado por uma cobra, caindo num fosso cheio de cobras e morrendo, e o veneno da cobra, muito mal. Ele faz aquela catarse porque ele antes associava aquela morte dolorosa, inconscientemente, a morte dolorosa à aproximação da cobra. Hoje, quando ele via uma cobra, mesmo que ela tivesse num vidro de formol, ele era capaz de desenvolver um medo porque é como se ele acessasse aquela morte traumática. Quando ele acessa isso e revive isso, essa carga se dilui e ele é capaz, então, de olhar para uma cobra, visitar o Instituto Butantan em São Paulo e não ter mais nenhuma crise de fobia. Ok, isso é a aplicação mais tradicional. Só que aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês, o que eu comecei a perguntar assim, mas por que ele está identificado com essa vida da cobra e não com uma outra? Ou então, às vezes, o sujeito vinha com várias fobias e a gente via que o problema não eram esses traumas, era alguma coisa na forma dele funcionar, na forma dele ser, que era o que estava gerando aquele medo, aquela fobia ou aquela dor. E aí, então, eu podia também buscar, pela regressão de memória, as experiências que estão relacionadas àquele problema. Não necessariamente para buscar uma catarse, mas para outros objetivos terapêuticos, que eu comecei, então, a considerar como objetivos psicoterapêuticos, que são o quê? Os padrões, os contrapadrões, os traços de caráter. Então, quando a minha conclusão, né, quando eu comecei a pensar nisso, foi exatamente essa questão, ou seja, se eu aplico, se eu tenho a regressão de memória como técnica, e eu aplico essa técnica, eu sou um operador da técnica, é o que está aí. Então eu faço uma terapia, ou seja, como o shiatsu, como é a acupuntura, é uma terapeuta shiatsu. Por quê? Porque ele pega uma técnica, é um recurso que ele tem, ele aplica a técnica no cliente e espera que a técnica que ele aplica faça uma remissão de algum sintoma, que modifique algum sintoma. No caso da terapia de vida passada, se é uma terapia, eu então vou aplicar a regressão de memória, a catarse emocional ou física do indivíduo e fico na expectativa de que ele melhore. E algumas vezes ele vai melhorar, muitas vezes, enfim. Só que, quando eu comecei a perceber que mais do que ou exclusivamente a catarse, nós podíamos utilizar essa regressão de memória para ele, cliente, tomar consciência desses padrões de comportamento que ele repetia, ou de certos valores que ele estava identificado no passado, nós estávamos muito mais nos aproximando do que é uma psicoterapia do que uma terapia. Ou seja, eu comecei a ver que tinha uma diferença. Porque se, enquanto a terapia, ou seja, quando a gente faz terapia, é a aplicação de uma técnica que o operador da técnica promove para uma solução de um sintoma, a psicoterapia, que é o campo exclusivo específico da psicologia, eu estou utilizando uma série de recursos psicoterapêuticos para mover o quê? O desenvolvimento daquele indivíduo, a melhora dele, o crescimento dele, o amadurecimento emocional, e aí agora considerando a questão da espiritual. Ou seja, e por isso que eu comecei então a falar de consciência e transformação. Porque muitas vezes o indivíduo, por exemplo, está sofrendo de ansiedade porque ele está intimamente ou inconscientemente tentando reviver e tentando ter um tipo de situação de estado de vida, por exemplo, de sucesso, de dinheiro, de relacionamento. Ele está tentando viver alguma coisa que ele não tem na vida atual, mas que ele já teve na vida passada. Então imaginem uma pessoa que teve uma experiência de vida passada com muito poder. Muito poder, as pessoas obedeciam, influenciavam as pessoas, tomavam decisões. Hoje, ao reencarnar, veio para uma situação onde não tem tanto poder.
esbarra às vezes com limitações sociais, familiares, físicas às vezes, ele pode estar tão identificado com essa questão do benefício ou da satisfação de ter poder, que hoje ele tenta inconscientemente reviver essa situação do prazer de ter poder, só que esbarra na limitação. Só que o psiquismo dele, como fica tentando reviver aquela... Desculpa. Como o psiquismo dele fica tentando reviver aquela satisfação de ter poder, diante da limitação, ele começa então a buscar isso de qualquer maneira. Só que ele não se dá conta disso. E ele vai tentando, e se frustra, contrariado, ele desenvolve então uma ansiedade que tem a ver com essa questão da identificação com o poder. Numa situação como essa, por exemplo, não adianta fazer esse cliente fazer uma catarse de uma vida onde ele tinha poder. Ele tinha até muito prazer, morreu satisfeito, porque todo mundo obedecia a ele, não tem catarse para fazer. Mas quando ele toma consciência de que ele ainda tenta ser aquele homem poderoso sem sê-lo hoje, que ele tenta ainda ter um domínio sobre uma situação que ele hoje não tem, ele começa a tomar consciência e pode desenvolver um processo de aceitação, de flexibilidade. E então isso é uma característica eminentemente psicoterapêutica. E não só pela regressão de memória. É o que eu costumo dizer. Não adianta só fazer regressão de memória. Mas o que a gente vai fazer e ajudar o nosso cliente com aquilo que ele lembrou? Isso é que é o grande desafio do terapeuta que trabalha com uma abordagem como essa. E por isso que também às vezes é muito difícil. É preciso compreender a alma humana. Procurar compreender como as pessoas funcionam e ver que muitas vezes nós repetimos nossos padrões, desenvolvemos sofrimentos e quadros depressivos, de ansiedade, de toque, enfim, de insegurança, ou de presunção, ou de prepotência, porque nós estamos repetindo alguns conteúdos do passado que já não cabem mais na vida atual. Só que a gente não se dá conta. Então, nesse sentido, nós vamos fazer uma regressão de memória para que o indivíduo tome consciência do que ele, como ser espiritual, está repetindo, mas que está criando um obstáculo, né, um impedimento, um bloqueio para que ele continue crescendo como um ser espiritual. Então, veja que nessa hora, eu não estou falando só da reencarnação, eu estou falando também de uma nova visão de homem que considera que, inclusive, esse homem, tendo, então, as diversas experiências que estão influenciando, como está aqui as diversas experiências nossas, nesse slide, influenciando o nosso ego, as nossas reações na personalidade, esse tipo de dinâmica faz com que alguns sofrimentos que nós tenhamos aqui, no nível do ego, da consciência, eles estejam relacionados a essas experiências que estão cristalizadas. E elas só ocorrem nessa zona, por quê? Porque nós vamos considerar esse ser espiritual como um ser em permanente processo de desenvolvimento e crescimento, ou seja, nós estamos permanentemente, ao longo das nossas várias reencarnações, nós estamos ampliando a nossa consciência de sermos espíritos, e de alguma forma o sofrimento está surgindo porque a gente está cristalizado, está com um bloqueio, porque estamos repetindo uma experiência do passado, um medo do passado, uma dor do passado, ou então um prazer, uma sensação desequilibrada do passado, que a gente está tentando manter a qualquer preço e que está criando uma dificuldade de a gente progredir. Isso gera então o sofrimento. Então, quando a gente começa a ter essa visão de homem e ver essa dinâmica do psiquismo, nós inauguramos uma outra possibilidade, não só da terapia, mas da utilização da regressão de memória. Então eu não vou usar, isso que a gente ensina para os alunos, não vou usar a regressão de memória exclusivamente para poder ter uma revisão do sintoma. Mas a partir daí, levar o meu cliente a um processo de transformação da consciência. Porque na minha experiência, e aí o meu método acabou focalizando esse como grande objetivo terapêutico, o objetivo então da regressão não é regressão pela regressão, não é só lembrar de uma vida passada, que isso às vezes tem uma regressão, às vezes até um pouco superficial, mas é a capacidade do cliente de tomar consciência do que ele está repetindo e ele promover essa mudança. Uma mudança de valores, uma mudança, por exemplo, de crenças. Então, se, por exemplo, nesse exemplo fictício que eu dei, uma pessoa que está muito identificada com uma vida de muito poder, onde todos obedeciam, ela morre muito bem, porque ela morre satisfeita, achando que realmente ela é o máximo. E ela tem essa crença, ela morre e fala assim, eu fui o máximo. São várias crenças que ficam no nosso psiquismo. Então, essa crença, ou seja, ele acredita nisso, faz com que ele traga essa crença.
cristalizado no seu psiquismo. Ele reencarna hoje e ele então interage com as pessoas e o que ele acha? Que ele é o máximo, que as pessoas têm que obedecê-lo. Isso está a nível inconsciente. Então veja que nessa hora ele não vai acessar um trauma, não tem lá uma carga, mas tem uma crença que ficou cristalizada no momento. E o psiquismo sabe localizar. Porque se é isso que está impedindo que ele possa crescer, ao fazer o método de uma forma correta, uma indução adequada, a regressão de memória vai trazer essa crença. Agora, eu nunca sei se é uma crença, se é um trauma. Então tem todo um método para poder levar o indivíduo a acessar esse conteúdo. Mas para quê? Não é só para lembrar. Né? É para que ele, ao lembrar, ele possa modificar e então caminhar, fazer esse processo de transformação para o futuro. Eu costumo dizer, como eu falo muito no meio espírita, né, e alguns espíritos ainda têm algum receio em relação à regressão, à utilização da regressão, de lembrar do passado, eu costumo dizer, brincando com eles, dizer assim, espíritas, sossegai-vos. A gente não faz regressão de memória, pelo menos da forma como eu trabalho, a gente não faz regressão de memória para lembrar o passado. A gente faz regressão de memória para esquecer o passado. Porque a regressão de memória vai fazer com que eu me desidentifique daquele passado que está no presente, para que eu siga então um futuro com muito mais equilíbrio, com muito mais coerência, com um crescimento espiritual. Então a gente faz regressão é para se desligar do passado, não é para lembrar o passado já está ali. A gente não vai ao passado, a gente só vai lembrar aquilo do passado que ainda está no presente, trazendo um desequilíbrio. Então vejam, a regressão por si só é uma técnica, a terapia é uma forma de ver. A forma como eu trabalho é considerar esse processo como uma psicoterapia, ou seja, muito mais do que levar só a catarse, é ajudar esse ser espiritual a recolocá-lo no processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, que ele mesmo vai fazer. A vida vai fazer isso. Eu dizer isso para os meus clientes. A vida é a grande terapia. O que a gente promove aqui é um acelerar desse processo, ajudando o cliente a tomar consciência e fazer as mudanças que ele precisa fazer. Em algum momento ele vai ter que fazer. Ou ele vai fazer pela via da dor, ou então, quando ele já vem pela via da dor, tomar consciência para da dor ele fazer um processo de mudança consciente, lúcido, onde ele busca realmente uma transformação da forma dele ver o mundo, de como ele se relaciona, enfim. Eu chamo esse processo, então, de transformação da consciência. Né? É esse processo, e aí todo o meu método girou em torno dessa proposta de utilizar as vivências, a regressão, o processo terapêutico para um processo de transformação da consciência. Sem isso, não tem cura, não tem uma melhora efetiva. Apesar de a regressão de memória ter muitos relatos, é inegável a melhora e o potencial de cura para dores, para fobias, enfim. Mas o processo quando a gente considera a regressão, que pode trazer esse nível de ampliação de consciência sobre quem nós realmente somos, o que a gente repete, que tipo de valores que a gente vem buscando, de poder, de sexo, de dinheiro, e que a gente ressignifica isso, nós somos capazes de um processo muito maior de crescimento e evolução. Então vejam, a diferença fundamental entre simplesmente se aprender, por isso que quando eu dou o curso, né, o pessoal falando, pô, mas um curso de 1 ano, né, agora são 6 finais de semana de prática, então são 12 dias de prática. Então é muita coisa, não pode ser mais curto? Pode. Eu poderia, por exemplo, ensinar a fazer regressão de memória no final de semana. Mas esse entendimento e utilizar o processo da regressão com uma finalidade psicoterapêutica exige muito mais do que apenas aprender a aplicar uma técnica regressiva. Né? E a nossa forma de trabalhar é diferente, a proposta de utilização é diferente e por isso talvez também com resultados diferentes. Né? Então a gente tem que considerar isso também. Então, eu acho que deu para a gente ter uma ideia, então, não só da questão da regressão, da terapia, mas da minha proposta, quer dizer, do foco que o meu método tem, que é utilizar todo esse recurso para um processo de transformação da consciência. Tanto é que, algum tempo atrás, eu acabei, então, vendo que o que eu tinha, antes eu falei assim, mas eu faço uma terapia de vida passada, mas as pessoas falam, mas é um pouco diferente e tal. Eu, então, comecei a ver que, de fato, eu tinha construído um método que era diferente daquilo que normalmente as pessoas chamam de terapia de vida passada. Eu vou confidenciar para vocês como que isso aconteceu, rapidamente, para a gente também abrir para perguntas. Eu fui fazer um congresso de psicologia Norte-Nordeste. Me chamaram para fazer uma palestra sobre a espiritualidade na prática clínica. Então eu ia falar sobre como eu considerava a dimensão espiritual e eu trabalhava isso na clínica terapêutica. Eu fui falar sobre isso e tal. E depois tinha uma banca de
professores, de doutores lá, que faziam perguntas sobre o trabalho. O auditório ficou lotado, que todo mundo tinha muito interesse no tema. E aí as pessoas começaram a fazer perguntas e eu comecei a responder. Como é que eu trabalhava, como é que eu fazia, como eu via, a questão da transformação. Aí uma doutora baiana, ela me perguntou assim, me diz uma coisa, quando você fala isso, o que você está falando é que você faz regressão de memória? Eu falei assim, Você considera então vida passada? Então você faz terapia de vida passada? Eu falei, não, mas não é a terapia de vida passada como as pessoas falam. Por quê? Eu não considero só a regressão pela regressão. Eu comecei a explicar isso, né? Eu usei lá o tempo. Na verdade, o objetivo é a pessoa tomar consciência, ela mudar, ela transformação e tal. Então, não é a regressão de memória como as pessoas fazem, é dessa forma. Aí essa doutora chegou para mim e falou assim, professor, deixa eu lhe fazer uma observação, me permita. Se eu, ao perguntar se você faz terapia de vida passada, você diz que faz, mas não é bem assim, e você tem que me explicar que tipo de terapia de vida passada você faz, é porque você não faz mais terapia de vida passada. Porque quando você fala terapia de vida passada, ela lá, doutora, eu como professora, eu me remeto ao conceito que eu vejo, que eu leio, que eu vejo as pessoas falando que é a terapia de vida passada. Então, se você está me dizendo que é uma outra coisa, é que você já não faz essa terapia de vida passada. Você faz uma outra coisa. E eu acho que você tinha que dar um outro nome para o seu método. Eu tomei um susto, isso já faz vários anos. Eu falei assim, é verdade. Eu voltei no avião com aquilo na cabeça, falei assim, é verdade. Ela está falando sério, quer dizer, a minha dificuldade de identificar que eu tinha realmente um método novo e tal, porque, enfim, né, a gente vai vendo tantas pessoas, aprendi com tanta gente, mas eu fui formatando de uma certa forma. Quando ela me falou isso, eu falei assim, é verdade. Eu não faço mais a terapia de vida passada que as pessoas fazem, eu faço um outro tipo de processo. Então, naquele momento, no avião, eu peguei a minha agenda, comecei a rabiscar, eu falei, o que eu faço? O que de fato eu faço no meu processo terapêutico? E aí eu percebi que, na verdade, o foco do meu processo era a transformação da consciência. Então eu passei a dar o nome de terapia de transformação da consciência. Então, é claro que a gente já fala de terapia de vida passada, porque, por exemplo, no curso básico, o que eu ensino é o método básico de terapia de vida passada, regressão e tal. Mas, a partir daí, o processo mesmo terapêutico que a gente aplica, que a gente ensina nos cursos avançados, é uma terapia de transformação da consciência. É mais do que apenas a aplicação da regressão de memória. E isso ajudou a dar uma coerência, né, e assim, dar uma formatação muito clara do que realmente era a contribuição da terapia de vida passada e o que eu estava trazendo até de novo para esse campo da terapia. Bom, isso é um caso que poucas pessoas sabem, mas enfim, estou compartilhando com vocês que foi um momento muito significativo da minha vida, já faz uns 15, talvez um pouco mais, uns 15, 16 anos, e aí eu passei a mudar realmente o nome da abordagem. Bom, eu queria abrir para perguntas. A Valéria já deixou aqui uma contribuição, e aí eu queria que vocês então ficassem à vontade para trazer perguntas, né, sobre o tema, sobre alguma coisa que vocês queiram saber que a gente possa abordar. A Valéria diz o seguinte, é possível que depois da desidentificação em determinada vida apareça um novo conteúdo traumático relacionado com outra vida e assim sucessivamente? Sim. Valéria, sim. Por quê? Essa é uma outra, vou chamar assim de ingenuidade, de a gente considerar às vezes de uma forma muito simplista o processo da regressão de memória. Então, por exemplo, vamos dizer esse indivíduo da dor nas costas, que é um exemplo talvez até simples, né, mas muito didático. Então a gente faz uma regressão de memória, ele vai e se vê como aquele romano que morre com uma flechada nas costas. Ele se vê ali, faz uma catarse, a gente ajuda ele a promover essa catarse, e aí dentro do meu método a gente promove o que a gente chama de desidentificação. Então se ele está aí identificado com aquela vivência, a regressão faz com que ele, e é um método, né, tem intervenções para isso, a gente auxilia para que ele se desidentifique daquele personagem, daquela experiência. Não só a catarse, mas ele se desidentifica. Só que às vezes a ingenuidade nossa achar que foi aquela vida a única causadora daquela dor. Ou seja, algumas vezes são várias de vivências que ficam aglomeradas como se fosse um complexo. Na visão de Jung, o Roger Uger chamava isso, o Roger Uger foi um grande terapeuta de vida passada, que era um junguiano no início da sua formação, e ele falava que ele ampliava o conceito de complexo de Jung, que Jung falava que o complexo é essa combinação de conteúdos que nos geram um padrão, um sofrimento,
O Roger Huber vai falar que esse complexo ele é formado de várias experiências anteriores que também se juntam e que produzem um sintoma. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma regressão para um sintoma, o psiquismo traz uma experiência eficaz, o sujeito se desidentifica daquela vivência, daquele personagem, daqui a pouco a gente vai, de repente, ter que fazer uma outra regressão. Como é que a gente sabe que a gente precisa, de repente, avançar ou aprofundar ou fazer uma outra vivência? O que vocês imaginam? O que vocês pensariam? O que pode nos indicar que aquele processo ainda não está terminado? O próprio sofrimento do cliente. Porque, veja bem, eu faço sessões quinzenais. Se na próxima sessão, daqui a 15 dias, o meu cliente chega e fala assim, e a dor nas costas, como é que está? Ele fala assim, nossa, melhorou muito. Mas aquela raiva que eu senti daquele personagem, nossa, eu sinto muito. Ou seja, ainda estou sentindo muito. Ficou até maior. Então eu já sei que o próprio psiquismo, ao trazer a história do Romano, está trazendo na sequência o próximo conteúdo que está ligado a ele. Então eu vou fazer uma ficha de indução, uma regressão para essa raiva, e ele vai acessar uma outra vida. Não necessariamente, na maioria das vezes não é, a daquele Romano, de uma outra vida onde ele também desenvolveu aquela raiva. Então, às vezes tem a ver com a própria dor nas costas. Fobias, por exemplo, às vezes você tem medo de lugar alto, medo de lugar fechado. Às vezes essa pessoa passou 2, 3 existências com mortes, por soterramento, foi enterrada viva, foi não sei o quê, ou seja, várias experiências que se juntam e que às vezes uma só não é suficiente para esse processo de mudança. Então, a desidentificação ocorre numa sessão, mas não necessariamente é do problema. Como é que a gente sabe? Só acompanhando o nosso cliente. Por quê? Porque não tem receita de bolo. Eu nunca sei. Pode ser que na outra sessão o cliente fale assim, nossa, você é o melhor terapeuta do mundo, fiquei ótimo, não quero mais saber disso, vai-me embora. Ele vai embora. Mas pode ser que não agora sim, melhorou, mas ainda estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Isso é sinal, e é a forma como a gente tem, de identificar que tem outros conteúdos que precisam ser trabalhados. E a gente vai, então, aprofundar esse tema conforme a necessidade do cliente. Como a terapia, como eu faço, ela é considerada focal e breve, eu vou focalizar esse tema. Então, enquanto ele tiver conteúdos relacionados a esse tema, a gente precisa levá-lo a tomar consciência para fazer essa transformação. Quando ele chega num nível que a gente percebe que já é um nível onde já tem uma superação, a gente pode pensar numa alta. Por isso que eu dou muita alta. Por quê? Porque chega uma hora que a gente esgota aquilo, às vezes tem um desdobramento daquele problema para outros, mas quando a gente esgota aquilo ao longo de um processo terapêutico, que pode durar meses, pode durar até mais de ano, né? Enfim, aí a gente consegue perceber que de fato ele superou aquele núcleo, aquele problema central. Mas é possível e às vezes necessário, é muito comum, temos que fazer mais do que regressão de memória. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ana Carolina, Milton, você poderia falar, por favor, sobre como muitas vezes vivemos regredidos por anos e não nos damos conta disso? Sofremos por muito tempo sintomas físicos e emocionais, não estamos nem lá nem cá. Como podemos lidar com isso? Como podemos lidar com isso é um problema porque depende da tomada ou do nível de consciência que a pessoa tenha. O que eu quero dizer com isso? O que leva muitas vezes o cliente vir até o consultório? Porque tem vezes que o cliente está vivendo essa situação que a Ana Carolina está colocando, ele está regredido. Vamos dar um exemplo. Insegurança. Ele estava até a adolescência, ele era tranquilo. Aí, quando foi fazer vestibular, sei lá, um exemplo hipotético, ele teve uma crise de ansiedade, começou a ficar inseguro, com medo de não passar, e a partir daí ele então passou a ter medo de fazer prova, ter medo de apresentar o trabalho em público, medo de fazer concurso e tal. Ou seja, a partir daí ele está desenvolvendo um medo de cometer um erro, de ser avaliado, de ser criticado. Então, essa reação, quando a Ana Carolina pergunta isso, eu costumo dizer isso, né? Essa reação dele, quando ele está reagindo com esse medo, ele está regredido. Ou seja, ele está reproduzindo um medo de uma situação de avaliação que é desproporcional àquela situação. E aí, então, ele provavelmente tem situações de vida passada onde ele foi executado em praça pública, passou por um julgamento e foi condenado, enfim, e aquilo ficou como uma marca. Quando ele passa por aquela situação, ele fica acionado àquele conteúdo, como ele está inconsciente, é isso que você fala, não vai lá nem cá, ele está regredido, mas ele não está regredido literalmente, ele está trazendo as respostas daquele passado para um presente que não é tão trágico como naquele caso. A maioria de nós, eu diria para você, Ana Carolina, e para todos,
nós vivemos muito mais regredidos do que nós imaginamos. Nós repetimos padrões de reação, de visão de mundo que já estão desatualizadas, mas que a gente ainda repete porque a gente tem um automatismo dessas experiências. Então, como lidar com isso? Primeiro, quando a gente percebe que chegou a um ponto de trazer um tal nível de transtorno, de problema, que a gente fala assim, tem alguma coisa estranha, eu sou inseguro demais, eu fico com medo à toa, isso está me impedindo de fazer um concurso, por exemplo. Ou seja, quando eu percebo que apesar de identificar que tem um problema, eu não consigo mudá-lo. Isso quer dizer que tem algum conteúdo que está se repetindo que não está submetido à minha razão. O problema é que enquanto eu não percebo isso como um problema, pode ser que a gente repita ao longo de muito tempo aquele padrão, a gente vai estar regredido, mas a gente não tem consciência de que está mudando. Então, o sofrimento, ele é um indicador de, pode ser, tem alguma coisa errada, eu não consigo mudar isso. Ou então, por isso que eu falei do nível de consciência, algumas pessoas às vezes já têm um nível de consciência no sentido assim, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais tranquila, eu quero ser uma pessoa mais sociável. E a pessoa que ela percebe assim, no meu desenvolvimento como pessoa, o que eu preciso mudar? Nossa, eu sou muito crítica, eu sou muito intolerante, eu sou muito controlador. Então, ou seja, eu percebo que tem um comportamento que eu desejo, já identifico que haja uma mudança, mas eu não consigo mudar. Então, mesmo que ele não traga totalmente sofrimento, eu posso identificar uma tal repetição automática que então, eu falo assim, eu tenho que ver isso. No nosso caso, está relacionado a esse conteúdo do passado. Então, foi o que você falou, a gente às vezes repete emoções, sintomas físicos, nas relações, e nós vamos reproduzindo padrões e a gente não sabe por quê. A gente não sabe porque tem o tal do dedo podre nas relações, escolhe só um tipo de relacionamento. Isso, gente, é um padrão que a gente está repetindo do passado. Agora, imaginem quantas pessoas sofrem com esse tipo de problema e não se dão conta. E não trabalhando isso, vão às vezes reproduzir, ou às vezes até minimizar, mas vão continuar movidos por grandes sofrimentos, porque estão repetindo esse conteúdo do passado. Estão, como a Carolina falou, estão perdidos. E, de fato, por isso que é muito fácil, né? Quando eu falo fácil, vocês entendem agora, eu digo que é fácil fazer regressão de memória com o objetivo terapêutico. Por quê? Com um sintoma, o sujeito já está regredido. Então, é muito mais simples dele acessar a origem daquele problema. E, com isso, muito mais fácil dele também promover a transformação. Ok? Fabiana, como pode ser explicado a sensação... E agora o negócio aqui colocou... a sensação do déjà vu. O déjà vu é justamente isso que você está falando aqui agora. Você imagina, Fabiana, o déjà vu dá uma expressão francesa de já ter visto. É aquela sensação que alguns de nós têm diante de uma situação, de uma imagem, de um local, aquela sensação muito forte, assim, eu já vi isso, eu já conheço isso, eu já estive aqui. E às vezes não tem a ver com o local, mas com a semelhança daquele local com um registro de memória. Então, às vezes nós vivemos uma situação tão ou traumática, ou tão interessante, tão boa, num determinado local, que quando nós estamos no local, ou naquele local, ou então num local parecido, a sensação é de estar revivendo alguma coisa ou muito ruim ou muito prazerosa. E a gente tem essa sensação de déjà vu, de já ter visto. Então, por exemplo, é muito comum, a gente viaja para a Europa, por exemplo, e aí de repente em determinados locais a gente tem aquela sensação. Eu fui à Europa, fui numa cidade no interior de Portugal, uma cidade simples, um mosteiro, associado à questão das cruzadas, nada assim muito conhecido e tal. Quando eu comecei a chegar na cidade, eu falei assim, gente, eu conheço isso aqui, eu conheço esse lugar. Eu comecei a falar assim, a impressão que eu tenho é que tem um portão, tem uma escadaria, tem não sei o quê. E quando eu passei, tinha um portão, tinha escadaria, eu falei, tem uns cavalos, e aí tinha um local lá que não eram os cavalos. Eu falei assim, estranho. Aí tinha lá uma placa. Aqui, antigamente, era o estábulo do mosteiro. Eu falei, e aquilo arrepiado, por quê? De alguma forma, pode ser que eu tivesse associado a alguma experiência que eu tenha passado por lá. Ok. Eu tive um cliente, por exemplo, uma vez, que ele teve uma sensação dessa déjà vu na sala de espera do meu consultório. Eu tinha um consultório na época na Ilha do Governador. Na sala de espera, a clínica tinha quadros de teatros antigos, teatro em Ouro Preto, teatro não sei onde, todos do Brasil. Esse cliente, quando ele chegou lá, quando eu saí para recebê-lo, para entrar na sessão, ele falou assim, nossa, eu estou me sentindo muito esquisito. Eu falei, por que houve? Eu estou olhando para aquele quadro, eu nunca tinha visto aquele quadro, estou vendo aquele quadro, eu estou com uma sensação, assim, eu já estive lá. Eu acho que eu já estive lá, olha só como eu estou aqui nervoso, estou tremendo, não sei o quê. Eu acho que eu já estive lá.
Ele ficou tão mobilizado que eu falei assim, vamos ver isso. Eu fiz uma indução naquele momento, que ele estava muito mobilizado, muito emocionado, uma indução para aquele, onde estava a origem daquela emoção. Ele se vê, então, na Europa, num teatro que não era aquele que ele tinha visto, porque ali era, por acaso, era em Ouro Preto, numa construção barroca, enfim. Mas ele se vê na Europa, num teatro onde ele é um artista, um músico, e que tem um romance, ou seja, a sensação de déjà vu dele foi porque quando ele viu uma cena, uma imagem muito semelhante ao registro que ele tinha daquela lembrança, ele olha e fala assim, eu já estive aqui. Então é uma sensação de já ter visto. Isso tem a ver com os registros significativos que a gente traz de vida passada. Cristina, pode acontecer no caso de o terapeuta não conduzir a desidentificação, a lembrança do acontecido em outra encarnação ter efeito negativo, contrário ao esperado? Uma boa pergunta, Cristina. Poder pode. Poder pode. Por isso que eu costumo dizer, e agora acho que vocês vão entender até o que eu falo, até porque eu falo isso, eu costumo dizer que a maior contraindicação para se fazer uma terapia de vida passada, para fazer uma regressão de memória, é fazer com alguém que não esteja habilitado para fazer o método. Por quê? Porque, como eu falei, é relativamente simples você levar a pessoa a fazer uma regressão de memória. Mas isso não quer dizer que vai ser necessariamente terapêutico. O Hermínio Miranda, que eu citei agora, tem uma grande controvérsia em relação ao trabalho do Hermínio Miranda, por quê? O Luciano dos Anjos, o jornalista que fez a regressão de memória, ele começou a criticar muito a regressão de memória, por quê? Ele, Luciano dos Anjos, ficou com problemas em relação às pessoas que ele convivia na vida atual, porque ele, na regressão, reconheceu que algumas das pessoas do passado estavam com ele na vida atual. E isso trouxe para ele algum tipo de conflito. Eu conversando com o Hermínio Miranda, porque isso sempre foi muito debatido, ele falava sobre isso, eu já tive congresso com ele, onde eu falava sobre TVP, e aí ele falava dessas questões, ele e o Luciano dos Anjos. Eu, uma vez estando com o Hermínio Miranda, eu falei assim, Hermínio Miranda, e essa questão do Luciano dos Anjos? Ele falou assim, olha só, ele de fato relata que tem esses problemas e parece que teve. Mas eu, Hermínio Miranda, não sou um terapeuta, eu sou um pesquisador. E ele sabia que essa sessão e essas regressões para uma finalidade terapêutica, de pesquisa. Mas ele teve uma repercussão, a gente chama isso de uma repercussão, um resíduo. Quando a gente faz com um método, eu não tenho histórias de resíduo no meu consultório. É claro que eventualmente tem, mas como a gente está num processo terapêutico, o cliente traz um resíduo, porque normalmente tem a ver com aquilo que a Valéria me perguntou antes, tem a ver, às vezes a ver com outro conteúdo que a gente está vendo. Agora, se tiver mal conduzido, pode ter. Eu fui presidente do terceiro Congresso Mundial de Terapia de Vida Passada no mundo, que foi aqui no Brasil. Eu fui presidente, foi em Garatiba. E a gente trouxe gente do mundo inteiro, foi um evento fantástico. A gente trouxe gente que faz TVP no mundo inteiro. E era um congresso sempre prático, né? Sempre workshops. Teve um dos que eu convidei para fazer um workshop, ele fez uma demonstração com uma terapeuta, uma pessoa que estava assistindo o congresso, que se ofereceu para ser voluntária. Ele fez um processo regressivo com ela acessou uma vida traumática, onde tem uma coisa de esmagamento da cabeça. À noite, naquele dia, as pessoas foram me procurar, eu fui com uma outra colega no quarto dessa moça, levei ela para uma sala do congresso, eu tive que fazer uma sessão com ela, porque ela ficou com resíduo. Agora, isso é comum? Não, na minha prática, por exemplo, é muito difícil acontecer o resíduo, e como a gente está num processo terapêutico, não tem essa repercussão. Agora, realizar sem um preparo, sem estar habilitado, pode trazer repercussão. Por quê? Porque às vezes a gente pode trazer, e não sabendo ressignificar aquele conteúdo, fazer essa desidentificação, a pessoa permanecer mais identificada. Uma coisa que acontece muito, que, por exemplo, se a pessoa não souber fazer, pode acontecer, problema de culpa. Então a pessoa traz uma culpa, ela sofre de culpa, uma culpa que ela não sabe. Aí você vai ver no passado, ela se vê matando a família toda. Aí ela fala, tá vendo? Olha só, é por isso que eu me sinto culpada, porque eu matei a família toda. Então, assim, você tem que entender do processo para ver por que ela está com tanta culpa. Às vezes é porque ela é tão rígida e tão autoexigente que ela não consegue se perdoar. Então você tem que trabalhar o perdão com ela. E aí, se eu mudo o foco, eu consigo, por exemplo, ir para uma outra vida onde ela foi muito dura, implacável. E aí, então, ela percebe que ela tem que ser mais flexível com ela mesma. Então, dependendo da abordagem, você vai ter um outro direcionamento. E aí não tem resíduo. Entende?
Então, agora, é possível? É. Por isso que a gente faz um curso de 1 ano, por isso que a gente faz muitas simulações. Antes da gente colocar um aluno para fazer regressão, a gente faz várias simulações, quer dizer, a gente simula como se eu fosse um cliente, ele aluno, vai ser um terapeuta, e eu vou fingindo uma regressão. Ah, eu estou sentindo dor. Olha, minha cabeça está doendo. Como é que ele reage? Como é que o terapeuta conduz? Na hora que ele está ok, a gente libera ele para fazer a regressão real. Por quê? Porque é muita responsabilidade. Agora, por outro lado, é um benefício enorme. Então, a gente tem que saber conduzir para que isso seja bom, produtivo e dê o resultado esperado, né? E não uma repercussão, como toda prática terapêutica. Né? Tem intervenções selvagens, que a gente chama, às vezes, na psicanálise, que são extremamente danosas, e dentro da psicanálise. Então, nessa área, a gente sempre tem que ter a preocupação de estar conduzindo de uma forma mais adequada. Virgínia, como pode um traço de caráter identificado em vida passada influenciar no presente? E o que fazer para superar tal incômodo? Muito boa pergunta, Virgínia. Eu não quis explorar, não falei detalhadamente, porque eu poderia falar de padrão, contrapadrão, traços de caráter, enfim. Mas a Virgínia, como conhece, né, já um pouco mais do processo, e a pergunta é muito pertinente, esse é um dos diferenciais do meu método. Ao invés de estar buscando o trauma, a catarse do trauma, ou então identificar os padrões que o sujeito repete, o que eu comecei a identificar? Que o que nós repetimos, até a pergunta da Carolina, né, que nós estamos sempre regredidos. O que nós repetimos muito, invariavelmente, é o que eu chamo de traço de caráter. Ou seja, é uma certa forma da gente funcionar na vida, de como a gente vive, como a gente se relaciona, como a gente busca ser feliz. É um jeito de ser que a gente usa em relação ao que a gente já fez, e o que eu chamo de traço, ou seja, um traço de caráter, é uma forma como a gente usa para funcionar, que a gente repete sem sentir. Então, de tal forma a gente repete, isso fica tão entranhado no nosso automatismo, que a gente então provoca e de repente se desdobra em alguns problemas, não porque a gente tem um trauma, mas porque a gente está repetindo esse traço de caráter. Então, o processo regressivo e o processo terapêutico que eu faço, justamente um deles é ajudar o cliente a identificar aonde começou, aonde ficou mais cristalizado aquele traço. Vou dar um exemplo. Um traço de caráter controlador. O controle, ou seja, ser controlador, é um traço de caráter. Ou seja, algumas pessoas se caracterizam por uma atitude, por uma estratégia extremamente controladora. Querem controlar as pessoas, as variáveis, o futuro, as decisões. Elas têm isso, então elas funcionam. Aí elas, por exemplo, desenvolvem um quadro de ansiedade. No programa de sexta-feira agora eu vou falar um pouco mais sobre isso. A ansiedade muitas vezes está relacionada ao medo e ao controle. Pode ter outro, é claro que tem outros fatores, mas, por exemplo, é muito comum o medo e o controle. Então vejam, se eu tenho, por exemplo, numa vida passada, uma situação onde eu tomei uma decisão impulsiva e deu tudo errado, eu estava numa guerra, mandei todos os meus soldados ir para o flanco direito, e aí deu tudo errado. Eu falei, está vendo? Eu tinha que ter prestado mais atenção. Eu tenho que pensar em todas as alternativas, porque senão eu vou fazer uma besteira. Isso às vezes fica de tal forma, como uma forma da gente ver o mundo, da gente reagir, tomar decisões, que eu posso hoje, na vida atual, não me lembro daquilo, mas eu estou movido por esse traço. Eu adquiri uma forma de funcionar controladora. E eu começo a ser controlador, e aí desenvolvo um quadro de ansiedade. Então, na hora que eu percebo que a minha ansiedade é por conta de alguma coisa que eu temo, que se eu não controlar pode dar errado, que quando eu percebo na regressão que é isso, eu posso dizer, peraí, qual é o controle que eu quero ter? O que eu estou tentando evitar? Às vezes só o fato de a gente perceber que está tentando evitar aquela morte traumática lá, já faz com que isso se dissolva, ou seja, eu tomo consciência do traço e vejo que ele não tem mais sentido para a minha vida atual. Então, o processo de transformação, e aí tem toda uma série de intervenções, exercícios, personificação, né, que a Virgínia conhece, quer dizer, um método que a gente usa, que ajuda o cliente a tomar consciência e ele a modificar aquele traço, de tal forma que ele passe a funcionar de uma forma diferente. E é claro que em algumas situações, quem é controlador, em algumas situações a gente tem que controlar mesmo, tem que tentar controlar, planejar, mas em outras situações a gente vai ter que aceitar que não há um controle efetivo, sem que isso desenvolva ansiedade, medo, etc. Então, o traço de caráter é um aspecto fundamental no processo de transformação, porque inclusive me ajudou a fazer uma proposta de entendimento do comportamento humano. Eu comecei a ver que parte das nossas reações estão fundamentadas no entendimento do traço de caráter e como ele funciona. Eu tenho levado isso para aulas
sobre traços de caráter para outras abordagens, inclusive sem ser terapia de vida passada, porque independente da regressão de memória, nós repetimos esses traços. E quando a gente toma consciência disso, nós podemos fazer uma mudança significativa. Muitas vezes, eu diria que talvez a maioria das vezes, os problemas das psicopatologias, como a depressão, o toque, o pânico, eles são resultado de uma consequência de um traço de caráter muito cristalizado e que está se repetindo de uma forma muito intensa. Então, se não mudar a forma do sujeito funcionar na vida, não vai adiantar, porque ele não vai melhorar do pânico. Ou seja, só quando ele faz esse processo de transformação que ele efetivamente vai desmontar aquela psicopatologia. Por isso que muitas vezes uma abordagem mais tradicional, mais verbal, não consegue resolver ou ajudar um cliente a superar um quadro como esse. Por quê? Porque não favorece que ele tome uma consciência do real motivo daquela ansiedade, daquele pânico. O traço de caráter, e a gente vai ter chance de falar sobre traço de caráter aqui, sobre vários traços de controle, prepotência, egoísmo, de orgulho, de melindre, do ciúme, enfim, esses são traços de caráter, quer dizer, são formas como a gente funciona. Não é uma proposta moralista, né? Não pode ser egoísta. Não, mas se eu penso só em mim e trago só para mim, isso traz uma consequência na minha vida. Então, o traço ele é uma forma como a gente funciona. O traço de caráter é um ponto central do meu método. Ana Carolina, qual o horário do programa na sexta? Ana Carolina, no Rio de Janeiro vai ser 11 horas da manhã, de 11 a meio-dia ao vivo. Mas à noite ele está no meu canal do YouTube, Milton Menezes, ele vai estar a gravação, né? Então, vai ser ao vivo de 11 a meio-dia na sexta-feira. Eu vou falar sobre ansiedade. E também, por internet, você pode fazer a sua pergunta e eu respondo a todos, enfim. Tem sido uma experiência também bem legal. Bom, se tivermos mais alguma pergunta, são quase 15 para as 10. Queria agradecer muito a vocês de estarem aqui mais essa noite conosco, trocando. Eu espero que tenha sido bom. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Se restar alguma dúvida ainda, não tem problema. Mandem para mim, entra no blog, manda mensagem, não tem problema, porque eu estou sempre respondendo. A ideia agora é para usar esse canal digital para a gente poder acessar, por exemplo, a gente está conversando aqui com pessoas de Belo Horizonte, de Miami, enfim, no programa também, que é uma forma de poder estar falando sobre isso, sobre essa realidade, e é claro, algumas pessoas que têm interesse em aprofundar, a gente vai estar colocando cursos agora, cursos online, cursos presenciais, porque algumas pessoas querem aprofundar, então a gente vai estar disponibilizando esse material também, não só online, mas presencial. Presencial, por exemplo, quem está no Rio de Janeiro, ou quem quiser vir de Belo Horizonte, depois desse de Belo Horizonte, dia 1º de abril, eu vou fazer um workshop aqui no Rio de Janeiro, com um tema que as pessoas me pedem muito, que eu gosto de fazer, que eu sempre faço, já tem algum tempo que eu não faço, um workshop dia 1º de abril, o dia todo comigo, de 9 às 6 horas da tarde, conflitos familiares. Então, as pessoas me pedem porque quase ninguém passa por esse tipo de problema, né? Quase ninguém tem. Então nós vamos fazer um dia de vivência, de reflexão sobre conflitos familiares. Eu vou falar sobre conflitos de pai e filhos, de casal, de família mais ampla, não de relacionamento, que isso a gente faz num outro workshop. Mas, por exemplo, dia 1º de abril, nós vamos estar fazendo esse workshop aqui no Rio sobre conflitos familiares. Não vai estar aqui, né? Vai estar em Miami, né? A gente vai fazer em Miami, a gente vai fazer o workshop em Miami, enfim. Eu queria então agradecer a vocês, desejar boa noite a todos. Qualquer dúvida, nós vamos estar divulgando aí o próximo webinário, provavelmente na semana que vem. E sexta-feira, quem estiver online, vai ser um prazer recebê-lo no Consciência e Transformação. Ok? Então, estou desejando a todos boa noite, muita paz e até o nosso próximo webinário. Um detalhe, eu estou gravando esse webinário, eu faço uma pequena edição amanhã e coloco ele no blog. Então, a partir de amanhã, provavelmente amanhã à noite, já vai estar esse webinário no blog. Vocês podem rever, podem indicar para as pessoas, porque ele fica lá, é gratuito, né, disponível, fica acessível. Ok? Então, a todos de Belo Horizonte, de Miami, do Rio de Janeiro, enfim, a todos que assistiram, boa noite, muita paz e até o nosso próximo encontro. Ok?